Olá a todos, meu nome é Tayane e hoje nós vamos conversar sobre os sentidos do corpo humano. E já quero começar perguntando para vocês, vocês saberiam me dizer quais são os sentidos mais conhecidos? Exatamente, tato, olfato, paladar, visão, audição. E vocês repararam que eu falei os principais, que eu usei esse termo? Exatamente, pessoal. Porque mais à frente nós vamos ver que existem muito mais sentidos. Existem muitos mais. E vocês já pararam para pensar que é possível sentir o tato pela visão? Vou deixar essa questão no ar e eu quero que vocês fiquem refletindo sobre isso, tentando aí me dar uma resposta para essa situação. Como é que pode isso? Quero que vocês aí tentem imaginar alguma situação em que vocês tiveram essa percepção. Bem, a nossa aula ela vai mostrar a relação que existe entre os nossos sentidos e os órgãos onde eles se apresentam. Por exemplo, no caso do olfato, vamos lá. Qual órgão está representado? Exatamente, o nariz. No caso da audição, o ouvido. No caso do paladar, não é a língua. São as papilas gustatórias. Mais à frente, vou explicar para vocês mais detalhadamente, tá? Sobre as papilas gustatórias. No caso da visão, são os olhos. E no caso do tato? Sim, é a pele. A pele é um órgão, galera. Vamos ficar atentos a isso. Vocês já pararam para pensar como o nosso corpo percebe que tá frio, calor, chovendo, o vento? Como o nosso corpo percebe isso? Já pararam para pensar sobre isso? Bom, por todo o nosso corpo, nós temos o que podemos chamar de células sensoriais. Elas são especialistas em perceber as condições internas ou externas ao nosso corpo. Vocês se lembram? Condições internas ao nosso corpo é aquilo que está dentro de nós, referente ao nosso organismo. Externas são as intempéries, né? Vento, chuva, frio, calor, ok? E como essas células estão espalhadas por todo o nosso corpo, elas também ajudam os órgãos do sentido, ok? Elas nos auxiliam os nossos órgãos para identificar essas sensações. Vocês se lembram quais são os órgãos? Não são os sentidos, são os órgãos. Vamos lá. Pele, olhos, papilas gustatórias, nariz e ouvido. Bom, como essas células especializadas agem? É da seguinte forma. Os estímulos, tanto da parte interna quanto externa ao corpo, eles alteram a permeabilidade da membrana plasmática das células sensoriais. Preste atenção, galera, aqui nesse diagrama que eu estou mostrando para vocês, ok? Porque fica mais interessante para a gente associar o que está sendo dito, para que a nossa mente entenda essa sequência de reações, ok? Voltando, os estímulos tanto da parte interna quanto externa ao corpo, eles alteram a permeabilidade da membrana plasmática das células sensoriais. Então, a célula sensorial, vocês se lembram das células como elas são? Então, a membrana plasmática, que é aquela camada mais externa, ela vai perceber um estímulo, tanto interno quanto externo ao corpo, e aí a sua permeabilidade vai ser alterada, gerando impulsos nervosos com informações que vão ser levadas para todo o nosso organismo. Como essas informações são levadas ao nosso organismo? Por meio de uma central de comando, podemos dizer assim. Essa central de comando, na verdade, ela comanda as atividades do nosso corpo e ela é chamada de sistema nervoso central.
E de acordo com o local onde essas células sensoriais se encontram, então são manifestos os nossos sentidos, que no caso são tato, olfato, paladar, audição e visão. Na verdade, esses são os principais, lembrados? E também eu quero atualizar vocês, porque eu aprendi isso no ensino médio. Então, acho interessante que a gente possa perceber como a ciência ela vai se alterando no decorrer do tempo, perdão. Como ela vai se alterando. Então, é bom estarmos ligados àquilo que é novidade no meio científico. Viu, galera? Porque, por exemplo, se eu não tivesse lido sobre isso, eu estaria desatualizado. Olhem bem, vejam se vocês também já não ouviram falar sobre isso. Que a nossa língua, ela tinha regiões, o que diziam, né? Que a nossa língua, ela tinha regiões específicas para identificar os sabores. E existem, se eu não me engano, 4 sabores. O azedo, o amargo, doce, um outro que eu não me lembro. Mas, hoje em dia, já foi comprovado e que, na verdade, são as papilas gustatórias, que eu havia conversado com vocês anteriormente, elas que são sensíveis aos sabores e, portanto, nos permitem identificá-los. As papilas gustatórias, na verdade, o que elas fazem? Elas enviam mensagem ao sistema nervoso central para identificar o sabor dos alimentos. E elas se encontram em toda a nossa cavidade bucal, tá? Então, elas estão espalhadas por toda a nossa cavidade bucal. E é interessante que vocês pesquisem sobre isso. Podem pesquisar no Google depois, ok? Essa foi uma publicação da revista Galileu. E vocês podem colocar, por exemplo, falando, né? O mapa de sabores da língua que você estudou na escola está errado. Interessante, né? Não é mais como antes, galera. Pessoal, outra informação interessante que eu quero passar para vocês. Eu acredito que agora vocês se lembrem quais são os 5 principais sentidos do nosso corpo. Mas, hoje em dia, como eu havia falado anteriormente, existem muito mais sentidos. E a revista Super Interessante, de junho de 2017, ela fala sobre isso. Também é interessante vocês anotarem para poderem pesquisar depois no Google, se vocês quiserem, ok? Um exemplo. Vocês acreditam que a gente consegue, que ao observar uma imagem com um prego próximo dos olhos, é possível sentir dor? Pois é sobre isso que essa publicação fala, que é o que eu havia conversado com vocês anteriormente, que eu gostaria que vocês tentassem se lembrar de algo que tenha acontecido com vocês, que fizesse com que vocês sentissem o tato através da visão. E aí depois vocês me contem se vocês sentiram uma certa aflição, né? Como se estivesse encostando em vocês. E algo que é interessante falar, bom, eu tenho pavor de barata. E se eu vejo uma barata, uma imagem de barata, outro dia, eu, sem querer cair num vídeo do YouTube lá, sobre uma barata colocando ovos, gente, que coisa pavorosa, eu senti aquela aflição, como se eu estivesse encostando naquilo. Então, de uma certa forma, eu senti o tato através da visão. Meio nojento, né? E isso mostra como a gente consegue, né? Trabalhar outros sentidos, perceber outros sentidos, mesmo sem tocar, mesmo sem experimentar degustando, não é mesmo?
e eu li um artigo comentando que os idosos, eles têm dificuldades para poder talvez aprender sobre algo, justamente porque eles têm alguns sentidos menos apurados. Vocês devem perceber, devem ter alguém da família que com o decorrer do tempo foi perdendo a audição. Depois dos 40 anos dizem, né, que o nosso braço estica, porque já não enxergamos mais da mesma forma, precisamos afastar lá aquilo que estamos lendo, justamente porque vamos perdendo ao longo do tempo alguns sentidos. E isso pode sim dificultar que a gente aprenda algo novo, tá bem? E por fim, galera, eu quero apresentar para vocês uma atividade para que a gente possa perceber na prática aquilo que foi explanado aqui hoje. A nossa atividade hoje vai ser o seguinte: eu trago aqui uma caixa com alguns itens, alguns objetos. Vocês também vão perceber que não necessariamente algo para vocês tatearem, mas também experimentar provando, sentindo o cheiro, ou mesmo ouvindo, beleza? E então eu vou escolher alguns de vocês para a gente poder vendar essa pessoa e ela vai identificar aquilo que a gente está apresentando a ela, ok? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou perguntar algumas coisas enquanto você estiver vendado, quem estiver vendado. E aí já vou dar uma prévia para vocês. As perguntas são: qual sentido foi testado no momento da experiência? Lembrem-se, não é o órgão, o sentido. Foi a visão, foi o paladar, foi a audição, o olfato. Qual que a gente testou aqui? Quais sensações você teve no momento que vivia a experiência? Vou dar falar para vocês sobre uma atividade aqui que eu vou fazer com quem estiver vendado. Eu vou apresentar uma lixa e um papel. E aí você vai tatear a lixa e vai tatear ali o papel, né? Assim, fazendo uma leve fricção. E aí vocês vão perceber algo interessante. Já vou explicar para vocês. É porque sem a nossa visão, a nossa mente acaba se confundindo com as sensações que ela tem. Através das células sensoriais, não é mesmo? Que transmitem os estímulos para o nosso sistema nervoso central, ok? Quais são as principais dificuldades que você encontrou no momento da atividade por estar vendado? Vocês vão perceber, por exemplo, talvez, nosso Deus, eu tive dificuldade para ouvir quando estava a uma certa distância, para identificar aquilo que eu estava ouvindo, ou então dificuldade de identificar o sabor, ok? A nossa mente, ela se engana, porque os nossos sentidos, todos eles, quando agem todos em conjunto, eles permitem que a gente identifique muito melhor aquilo que está sendo apresentado, aquele estímulo, não é mesmo? O que você sentiu quando tocou os objetos com os olhos vendados? Você sentiu nervoso? Você sentiu que era pontiagudo ali? Enfim, podem ter várias sensações, não é mesmo? Você notou alguma diferença no odor ou no sabor do alimento por estar vendado? Ok, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer por essa aula. Espero que tenha trazido novidades interessantes e que supram as suas expectativas. E também espero que vocês pesquisem aquilo que foi apresentado para que vocês possam obter mais informações. Ok, pessoal?